partículas, nos átomos das nossas células. É a energia que perdemos ao longo da vida, por isso o sistema imunológico, a pele, o sistema nervoso e tudo mais que nos compõe, sente o efeito da idade na nossa célula e aí vai envelhecendo, vai perdendo a energia. E a unidade é que somos únicos. Não existe bilhões de Fábio, mas eu sou o Fábio único. E o outro Fábio é o Fábio único. E você é único. Isso é a mágica do universo. Então isso aí é o seu eu, a sua primeira versão. Para entendermos melhor, tem a alegoria da caverna. O que é a alegoria da caverna? No interior de uma caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. O cara nasceu na caverna, ele ficou sempre ali, ele nunca saiu da caverna. E olha que interessante, ele está amarrado desde criança, sempre olhando para a parede. 4 pessoas foram amarradas desde bebezinho e ficaram só ali com alimentação e mais nada. Então, ficaram ali de costas para a entrada, acorrentados, sem poder se mover, forçados a olhar somente para a parede, no fundo da caverna. Eles não podiam ver uns aos outros e nem a si próprio. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira, que separa eles por uma parede baixa. E por trás dela passam pessoas carregando objetos. Vocês conhecem essa história, né, gente? Das cavernas ou não? Quem não conhece essa alegoria da caverna? Ela é de Platão. Quem não conhece? Não conhecem? Tá bom. Platão criou isso aqui, tá? Então o que acontece? Resumindo aqui. Todo mundo que passa lá faz sombra, só que a sombra não é a pessoa real, é só uma sombra. Então elas imaginam que no mundo existem monstros e elas nunca querem ir para lá, elas querem continuar na caverna. Isso aqui é para restaurar. Lembra que eu falei que a gente ia voltar na parte psicológica do mindset? Eu entrei para técnico, agora eu voltei para a parte psicológica e emocional. É isso aqui, ó. Imaginem que um dos prisioneiros seja libertado, aí ele olha um fogo, olha os objetos, e ele vê que aquilo era sombra. Ele está diante de uma nova realidade, que é o que está acontecendo com vocês aqui. Vocês estão aprendendo uma nova realidade de vida. E isso acontece, é um conhecimento novo, uma luz que iria ferir os seus olhos. E ele não poderia ver bem se ele dissesse que o presente é real e que as imagens anteriormente que via não era. Ele não ia acreditar, ia haver confusão. E aí o prisioneiro volta para a caverna e ele tenta falar para os outros que tudo que eles estão vendo não existe. Os outros vão falar que ele está certo ou que ele é maluco? Isso é ser apegado às suas crenças. É você estar dentro de uma caverna, olhando objetos passando, vendo monstruosidade, e alguém vem e fala assim, não, o mundo não é isso. O mundo é bom, as pessoas são boas, vocês estão vendo, são sombras. O cara, na crença dele, ele vai falar, esse cara é maluco. Esse cara é louco. O mundo é mau, o mundo é terrível, as pessoas são ruins. Não. É a tua percepção de mundo, é o teu mapa mental. O mapa não é o território. E cada ser humano tem um mapa mental. Isso é muito interessante e muito importante. E para ajudá-los a entender melhor e fortalecer ainda mais a tua essência, deixando um pouco de lado o teu eu sou, o teu eu crença, eu vou passar agora um vídeo que retrata justamente isso aqui, ó. Justamente a alegoria da caverna. Podemos? Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado
irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre um mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. É bom ou não é? Salva de palmas, aplauso! Muito bom, olha aí, ó. E aí nós temos a eucrença, nós entendemos a eucência. Então a eucência, pode acender um pouquinho a luz? A eucência não cria julgamentos, a eucência não condena. A eucência simplesmente o é. Existe pureza, iluminação, amor, só isso que é alimentado pela eucência. E aí você sai da eucência e entra na crença. A crença é boa ou é ruim? Depende. Se ela for moderadora, ela é boa. Se ela te move para os teus objetivos, te faz vencer, continua com ela. Se ela te limita, se for crença limitante, troca. Porque senão ela te amarra. Tudo bem? Ok? Eucrença, segunda versão. 5 sentimentos: razão, aceitação, disposição, neutralidade e coragem. O mapa mental é definido pela percepção dos sentidos dentro da memória, ocupados pelas projeções de passado, presente e futuro. Agora eu vou confundir um pouquinho a mente de vocês, mas eu explico. Não existe passado, não existe futuro e não existe presente. Pronto, o Fábio ficou maluco de vez agora, né? Eu vou explicar. O que você apelidou de passado é simplesmente o mapa mental de experiências vivenciadas. Você vivenciou a experiência, armazenou ela e dá um nome para ela, passado. Ah, no passado eu fiz isso. Não, você fez no momento presente, porque você sempre está no momento presente. Só que, Fábio, você acabou de falar que não existe presente. Sim, porque o momento presente não para. Existe o efeito quantum, que é vivenciado a todo instante, que é isso aqui, ó. O que é, olha, efeito presente, que é momento quantum? É o menor valor que certas grandezas físicas podem apresentar. São exemplos de grandezas de energia e movimento angular de um elétron e de um átomo, acontecendo a todo tempo, em fração de segundo. Está acontecendo agora, ó. Não para. É aquele exercício que a gente fez de manhã, vocês lembram ou não? Qual deles? Pau! Aquele, lembra? Agora vocês já estão mais espertos. Porque você entra no efeito presente, pum, e sai dele rapidinho. E entra no piloto automático. Milésimos de segundos. Para você entrar no efeito presente e sair dele, são milésimos de segundos. Foi no teu ouvido aí, né? Desculpa. Então o que acontece? O presente não existe, ele acontece. O presente, ele existe ou ele acontece? Quando? A todo momento. Não tem como você fazer algo amanhã, você só faz algo agora. É sempre no efeito quanto, no momento presente. E aí você chama de presente, o que na verdade é o que acontece a todo momento. E o futuro é só uma projeção, através de ligações emocionais. Medos, anseios, desejos, frustrações, sonhos, ambições, realizações, metas ou visões. São projeções. Futuro também não existe. Existe um momento quantum. Você projeta e executa. Projeta e executa. E você chama isso de futuro. No futuro eu vou fazer isso. Daqui a 10 anos... Está errado fazer projeção? Não. Pelo contrário, tem que fazer projeção sim. Mas não somente a projeção. É a execução dos planos que te levam ao resultado. Os dias são iguais, os anos são iguais. O sol sobe, o sol desce. O sistema ele é o mesmo. O que muda é a tua projeção ao longo dos anos. Alguma dúvida até aqui? Então, o que alimenta uma crença de uma pessoa? O que ela chama de passado, de presente e de futuro. Projeções, momento quantum,
e mapa mental ocorrido. Isso determina a crença dela. Ela pode ser tanto empoderadora quanto negativa, destruidora. Quando que uma crença é empoderadora? Quando você se sente bem com ela e ela te transforma. Ah, eu vou na igreja e me sinto bem. Excelente, continua indo, não para. Porque você se sente bem. Ah, eu não me sinto bem na igreja. Como a filha me falou. Ah, 10 anos não vai, filha. Então não vai. Ah, você falou para sua filha não ir. Ela não se sente bem, ela não tem que ir. Não, ela é obrigada a ir. Tá certo isso, gente? Não, ela é obrigada. Claro que não. Alguém é obrigado a alguma coisa? Não. Tem que fazer por amor, por querer fazer. Exatamente, eu gosto de fazer isso. Aí você dá o melhor de você naquilo e você se torna uma pessoa iluminada. Essência, a todo momento, ok? E aí nós temos, olha aqui, ó, o mapa não é o território. Isso aqui é importante, apaguei. Não possuímos um contato direto com a realidade. Por essa razão, o nosso mapa, que é o que a gente percebe na influenciosfera, no mundo exterior, não representa o território, a realidade. Cada um tem um mapa mental, a realidade de um é diferente do outro. Quem nasceu no Ocidente é judeu, enfim, é budista, porque é a realidade dele lá. É o mapa mental que ele tem. E a gente não consegue mudar aquilo, porque a realidade externa de uma pessoa é identificada por meio dos seus filtros mentais. Ele foi alimentado a todo tempo por aquilo e ele criou um filtro mental. O cérebro percebeu no ouvido, no que viu e no que sentiu e criou a crença. E aí você não vai mudar isso, porque é uma crença que vem enraizada ao longo de muitos anos. Então, é muito importante entender isso aqui, tá, gente? Esses são os que identificam o que é relevante e o que não é relevante para criarmos a nossa representação interna daquilo que vivemos. Os filtros são gerados através de vivências e histórias, falei sobre isso já, armazenados na memória ao longo do tempo. E eles alimentam os sentimentos para que chamamos de futuro. De acordo com o modelo do átomo apresentado pela física, as coisas ao nosso redor estão repletas de vazios se forem vistas e avaliadas a um nível subatômico, que é um nível que os nossos olhos nus não enxergamos. Mas é tudo vazio, é só vazio que existe. O modelo de átomo prova que a grande parte da realidade que experimentamos através dos 5 sentidos é simplesmente vazia. O nosso cérebro, ao interagir com a realidade, ele não percebe isso. Para o nosso cérebro, esse vazio simplesmente não existe. Por meio dos nossos sentimentos, experiências passadas e crenças, percebemos a realidade externa. Criamos um mapa mental e com isso geramos as crenças. E de acordo com a nossa percepção, vamos criando um mapa de realidade que são representação interna que armazenamos diante do acontecimento. As pessoas são diferentes. Cada uma delas tem uma experiência de vida diferente, que as levou à criação de mapas mentais distintos. Certamente você já ouviu falar daquela brincadeira que mostra um copo pela metade. Algumas pessoas vão falar que o copo está meio cheio e outras vão falar que o copo está meio vazio. Por meio do pressuposto que o mapa não é o território, entendemos que grande parte dos conflitos que temos com as pessoas, na verdade, vem da nossa comunicação. Às vezes usamos o nosso mapa de realidade, aquilo que é realidade para a gente, na mente, com o outro, e não tentamos entender o mapa do outro. Quando entendemos isso, os nossos relacionamentos melhoram e, consequentemente, tudo passa a fazer mais sentido. E aí, o eu sou, esse aqui é o inferno, esse aqui é o demônio. Se existe um demônio, ele se chama Nicodemos. Eu sou orgulho, raiva, desejo, medo, dor, apatia, culpa e vergonha. Crenças ligadas às experiências vividas ao longo da jornada da mente humana, armazenadas em experiências únicas. O eu sou é a materialização do eu crença. Ele crê errado, alimenta o ego daquilo. Por quê? Qual que é a crença? O cidadão está lá com a família dele, com o pai e com a mãe, e ele é pequeno, ele começa a dançar, que ele viu o amiguinho dançando. E o pai, em vez de achar bonitinho, fala: nossa, que legal, filho. Fala: ei, para de bobagem, menino. Pum, matou o menino. Aí quando ele é adulto, a esposa fala: amor, vamos sair para dançar? Não, para com essa bobagem, mulher. Porque ele alimentou aquilo inconscientemente quando tinha 5, 6 anos de idade. Olha como é poderoso. O pai implementou sem querer, através do impacto emocional. Lembra? Repetição e impacto. Impacto negativo, ele aprendeu negativamente. Quando ele é adulto, a mulher fala: ai, gosto tanto de dançar. Ele fala: isso é bobagem. Para com essa besteira. E ela não entende isso, se magoa com ele, e aí você cria vários mapas mentais negativos e várias crenças negativas que são alimentadas.
E aí você tem uma comunicação ineficiente e, consequentemente, resultados drásticos em relacionamentos e principalmente em venda, porque um não se conecta com o outro. Então isso está dentro do eu sou, que é realmente ego alimentado de crenças não empoderadoras, mas limitantes. E a quarta versão, esse aqui é o cara que pega tudo o que tem interno e extremiza isso no comportamento, que é o eu venda, como você se vende. Vivemos em um mundo que respira vendas, e você vai vender aquilo que está dentro de você, aquilo que você sente, aquilo que você acredita, e você quer vender isso para o mundo. Isso é natural, todo ser humano faz isso. Essência, eu crença e eu sou representa a forma como o ser humano interpreta o mundo. E aí ele transmite e absorve essa informação, e a maneira como usa a linguagem expressada através da fala, da escrita, da linguagem corporal, aprendemos sobre isso, para comunicar os seus pensamentos. Aí a PNL busca esse funcionamento do cérebro de uma pessoa para conduzir a novos significados. Alguns conceitos por meio de diversas técnicas, e uma dessas chama-se ressignificação. Daqui a pouquinho nós vamos finalizar na aula de ressignificação, que é para você aprender como ressignificar, principalmente para você fazer venda. Ressignificou a vida do cliente e vendeu. Toda ressignificação gera venda. Anotem aí, pessoal, métodomanada.com/versões do eu. Quem gostou dessa aula? Acende a luz aí, acende a luz aí. Quem gostou dessa aula? Quem achou legal as 4 versões do eu? Muito poderosa, não é? Muito Sim. Boa, não é? Sim. Agora você sabe que quando você vai atender o teu cliente, se ele está no essência, no eu crença ou no eu sou. E aí você vai alimentar mais daquilo que ele traz já consigo. É somente isso. Por isso é importante a aula versões do eu. Então, extra bônus para vocês, é só baixar lá no site métodomanada.com/versões do eu. Finalizamos mais uma aula. Aplausos! Muito bom, Fábio, eu já estou cansado, eu também. Gostaram do vídeo da caverna? Legal, agora nós vamos a emoções e frequências. Essa aula é poderosíssima, gente. Eu vou acelerar um pouco ela por causa do tempo, mas essa é uma das aulas mais importantes, mais interessantes, porque ela vai te fazer identificar os sentimentos e escolher o sentimento que você vai colocar no outro para poder vender para o outro. Isso é muito poderoso. Emoções universais. Quando eu falo universal, é que atinge todo o ser humano, não só não. Todos passam pelo mesmo processo. Vender em manada é entender que todos passam pelo mesmo processo. Vocês são guerreiros, hein? Tem gente que está cansada, você olha para a pessoa, você vê que ela está ali aguentando. Você é guerreiro. Dá um toque na pessoa, tá lá e fala assim: somos guerreiros! Somos guerreiros! Eu podia estar bebendo, eu podia estar me divertindo, eu podia estar curtindo, eu podia estar tocando o bar, mas eu tô aqui. Guerreiro, sou angolano, né? Aqui é Mangolé. Vamos lá. Emoções, olha só. Todo ser humano, todos já nascem com 8 sentimentos. Já está dentro do ser humano. Já nasce. A criança, ela nasce com 8 sentimentos. O restante é desenvolvido ao longo da vida. Guardem isso. Iluminação, paz, alegria e amor, que são os sentimentos mais poderosos que existem na Terra, já nasce com o ser humano, já nasce com a criança. Ela já nasce, por que o amor? Porque ela já nasce vendendo. A base do amor é a venda. E olha que interessante. Você nasce iluminado, você nasce cheio de paz, cheio de alegria e de amor. Mas você também nasce com repulsa. O que é repulsa? A mãe te oferece a mamar o peito. Você não quer mais, já está cheio, você tem repulsa. Mesmo quando criança você faz isso. Porque a repulsa é um sentimento que já nasce com a criança. Repulsa é uma energia baixa? Mas ela precisa existir para equilibrar o cosmo. Tá? O bem não existe sem o mal, o esquerdo não existe sem o direito, o positivo não existe sem o negativo. O alto não existe sem o baixo, o gordo não existe sem o magro, o seco não existe sem o molhado, o claro não existe sem o escuro. São dualidades de uma mesma ponta. O frio não existe sem o quente. De um lado de uma mesma ponta é muito quente, de um lado de uma mesma ponta é muito frio. A ponta é a mesma, ok? Para que um exista, o outro precisa existir. Então a repulsa, o medo, a dor e a tristeza são sentimentos que já nascem na criança.
Toda criança nasce com tristeza, com dor, com medo e com repulsa. Você pegou uma criança recém-nascida, torceu o braço dela, ela vai sentir dor e ela vai chorar. Ela vai se sentir triste se a mãe menospreza. Ela vai sentir medo se estiver sozinha e ela vai ter repulsa quando ela não quer algo. Isso é natural em todas as crianças. Todos nós, todos os seres humanos, nascemos com aqueles 8 sentimentos. Iluminação, paz, alegria, amor, repulsa, medo, dor e tristeza. E os demais? Esses são primários, tá? Já nasce com a gente. Os demais, ao longo da vida, a gente descobre, que são as decepções, os sofrimentos e as alegrias. Isso aí vai sendo gerado. São secundários. Desenvolvemos ao longo da vida. Os positivos: gratidão, simpatia, prazer, nostalgia, esperança, perdão, euforia, compaixão, razão, aceitação, disposição, neutralidade, coragem, surpresa, satisfação, felicidade, afeição, êxtase e empatia. Se tem algum desses que você não entendeu, me fala que eu explico ele para você. Tem algum desses sentimentos que alguns de vocês não entendem? Dos positivos? Nostalgia? Quem não sabe o que é nostalgia? É uma saudade imensa. Eu tô com muita saudade da minha filha que está no Brasil. Isso é nostalgia. É um sentimento bom. A saudade faz bom para querer a presença, tá? Se você fica muito com uma pessoa, se torna enjoativo. Você não quer ver a cara dela mais. Então ela tem que viajar de vez em quando, seja o marido, a mulher, o filho. Tem que sumir da tua presença de vez em quando para você sentir nostalgia. Ai, esse filho da mãe me faz tanta falta, eu queria ele aqui. E com ela a mesma coisa. Então tem que haver nostalgia, tá? É importante ter a ausência para se querer a presença. Isso que eu falei é poderoso. É importante ter a ausência para se querer a presença. Então, nostalgia é isso. Mais alguns sentimentos você não entende? Êxtase. Êxtase é quando você tem uma alegria muito grande. Você está acompanhando o jogo, o teu time fez um gol. Você entra em êxtase. Isso é Petro! Isso é êxtase. Ok? Ou dá gosto, quanto faz? Trouxe para mim. Só foi um exemplo, ok? Isso é êxtase. Mais alguma dúvida? Empatia. Existe a antipatia, não gosto dele. Existe a empatia. Empatia é afeição, conexão, ok? Alguma outra dúvida? Não, né? Então vamos para os sentimentos negativos. Raiva, sofrimento, ansiedade, confusão, depressão, desrespeito, dúvida, inveja, pena. Nunca sinta pena por ninguém, tá? Um dia eu estava com meu amigo, a gente passou